Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 38 e 39 do curso de Química 2 e essa aula a gente vai falar de todas as concentrações que existem nas soluções. Bom, na aula anterior a gente classificou duas aulas anteriores a gente classificou o que é uma solução. Eu me lembro aqui, eu falei das soluções, dos colóides e quando o soluto é muito grande. Bom, aí eu classifiquei a solubilidade na aula anterior, que tem a solubilidade que é endotérmica, isotérmica, e sempre tem a ver a 100 ml de água ou 100 gramas de água. Então a solubilidade de algum sempre tem que estar por 100 gramas ou 100 ml da solução. Bom, agora nas soluções, perceba, soluções, a gente inicia falando o seguinte, que aqui você vai ter um becker, e o becker, sempre quando você colocar o soluto, que é o de menor quantidade, vai ser com o número 1. Então o soluto vai ser sempre o 1 e o solvente vai ser sempre o 2. O solvente vai ser a numeração 2. Por quê? Porque pode ter a massa do soluto, a massa do solvente, pode ter o volume do soluto, o volume do solvente. Então, toda vez que eu me referir ao 1, eu estou falando do soluto, que é o de menor quantidade, por exemplo, o NaCl. E toda vez que eu estiver falando do 2, eu estarei falando do solvente, que é o que está em maior quantidade, que pode ser, por exemplo, aqui, a água. Ok? Então vamos começar as concentrações. A primeira aqui, eu tenho que começar, acho que todos os livros começam, é a concentração comum. Concentração comum. O que é a concentração comum? É um Czão assim, ó. Bom, a concentração comum, ela nos refere que é uma relação entre a massa do soluto, portanto 1, é uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução, portanto 2. Não, o volume da solução é o volume da solução seria o volume do soluto mais o volume do solvente. Portanto, o volume da solução é o volume total. Então, a concentração é dada por a massa do soluto, M1, dividido pelo volume total, o volume da solução, que seria justamente a soma do volume do soluto mais o volume do solvente. A unidade é grama por litro. Então, essa aqui é a primeira concentração que a gente tem que aprender, ok? Bom, vamos para a segunda, que é também de bastante importância, que é a densidade. O que é densidade? Bom, densidade é uma relação entre a massa, da coisa, digamos assim, massa da coisa, tipo do material, a massa do material e o volume do próprio material, ou a massa do composto e o volume do próprio composto, o volume da própria coisa, ok? Então é uma relação, toda vez que for relação é uma divisão. Então a densidade é uma relação entre a massa dividido pelo volume que ela ocupa. Então aqui está a concentração comum, a densidade, e agora, por exemplo, a densidade da água. A densidade da água é dada por 1 grama por ml. Então a cada 1 grama tem 1 ml tipo, se você pegar um bloco e esse bloco tiver 1 centímetro,
por 1 centímetro por 1 centímetro, se você pegar 1 grama e colocar aqui, você vai ter 1 ml de água, ok? Então 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro é 1 centímetro cúbico, o que dá 1 ml, ok? Então a densidade da água é 1 grama por ml. Então a cada ml você tem 1 grama, ou a cada grama você tem 1 ml. É uma relação. Bom, então se é 1 grama por ml, então 1 quilo é 1 litro. Então a densidade da água, quando você tem 1 litro de água, você tem 1 quilo na temperatura ambiente, na pressão de 1 atm, e na pressão de 1 atm e nas condições da CNTP, na pressão ambiente e na pressão atmosférica de 1 atm. Bom, agora vamos para as concentrações em porcentagem. Essas são as concentrações mais importantes. Por quê? Porque essas aqui você vai ter que prestar bastante atenção. Então vai ser as concentrações em porcentagem. A primeira será a concentração em massa. Em massa. Quando vai estar assim, ó, massa por massa. O que isso quer dizer? Quer dizer que estaria assim, 15% de NaCl massa por massa. Estaria assim no enunciado. O dono da loja tem 15% de NaCl em massa. O que isso quer dizer? Tem que levar o bom senso. Se você tiver 100 gramas desse composto, ele está nos dizendo que 15 gramas será de NaCl em um total de 100 gramas de solução. Então, se a solução tem 100 gramas, 15 gramas é de NaCl. Isso é massa por massa. Sempre em gramas, ó. Se você tiver, pelo menos, 15 quilos de NaCl, você vai ter que ter 100 quilos de solução. Você tem que sempre levar um bom senso aqui. Você não tem como ter 15 quilos em 100 gramas. É impossível, porque o soluto sempre será a menor quantidade. Vamos agora para em volume, a porcentagem em volume. Porcentagem em volume. Então é VV. O que é isso? Muitas vezes quando você olha na embalagem de uma bebida alcoólica, tem lá 45% de etanol. O que está nos informando? Que de 100 ml, de 1000 ml de um volume, por exemplo, 1 litro, 450 ml é de álcool. De 100 ml de uma bebida, 45 ml é de etanol. Então, 45 ml de álcool em 100 ml de solução. Ou 45 litros de álcool em 100 litros de solução. Então, em 100 litros tem 45 litros de álcool. Você sempre tem que levar o bom senso. Você não tem que ter como 45 litros de álcool em 100 ml de solução. Isso não ocorre. Vamos agora para a outra porcentagem, que é justamente a porcentagem, uma bem assim, diferente, que não dá para entender muito bem, mas é bem fácil, ó. É massa em volume, ó, porcentagem em massa e volume. Então é massa, volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem 22% de NaCl. O que isso quer dizer? Bom, o NaCl tem massa e o volume seria em ml. Então, quando você vai ter 22 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Ou 22 kg
de NaCl em 100 litros de solução. Então, está relacionando massa com volume, ok? Vamos agora para a parte por bilhão, a parte por milhão, ppm. ppm. O que é isso? É partes por milhão. Por exemplo, você tem 5 partes por milhão de NaCl. Deixa eu ver, de NaCl massa. O que isso quer dizer? Que você tem 5 partes por milhão, você vai ter 5 gramas de NaCl em 10 vezes 6 gramas de solução, porque dá 1 milhão, ok? Ou então você tem, o primeiro exemplo foi esse, o segundo exemplo, por exemplo, 2, seria 10 partes por bilhão de CO2 no ar, atmosférico. Então, se é ar, vai ser volume, né? Volume por volume. Então, você vai ter 10 litros. Você tem que usar um bom senso, né? 10 litros em 10 elevado a 6 litros de ar. Ok? Então, você tem 10 litros em 10 a 6 litros por ar. Porque isso aqui é parte por milhão. Agora vamos para uma outra concentração, que é a parte por bilhão. A parte por bilhão é elevado por bilhão. Então você tem aqui, ó, exemplo, você tem 5 ppb em massa. O que está nos dizendo? Que você tem 5 gramas, 5 ppb de NaCl, massa. Você vai ter 5 gramas de NaCl em 10 a 9 gramas de solução. É decorar, infelizmente você vai ter que decorar isso aqui. Você vai ter que decorar em massa, você tem que usar sempre a ideia, né? Se você tem 15%, 15 gramas em 100 gramas de solução, ou 15 quilos em 100 quilos de solução. Em volume, 45%, 45 de ml em 100 ml de solução, 45 litros de álcool em 100 litros de solução. Em massa e volume, 22 gramas, vai ter 22 gramas em 100 ml de solução, 22 quilos em litros de solução. Parte por bilhão. É quando a parte por bilhão a gente estuda cloricólitos fetais na água e a gente vê se aquela água está para banho, para utilização em banho. Bom, ao falar de todas essas concentrações, eu vou para uma das mais importantes da Química 2, que é a concentração molar ou a molaridade. Então, vamos para ppb, agora vamos para a concentração molar. Bom, a concentração molar, ela nos diz o seguinte, que a concentração molar é dada pelo número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Portanto, é mol por litro. Bom, mas eu disse a você que a concentração comum é gramas por litro, né? Não, a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, portanto, gramas por litro. Para você sair da para você sair da concentração comum e ir para massa molar, você multiplica pela massa molar. Por quê? Massa molar, que é a massa do composto que ele tem que dar na prova. Por quê? Porque você sabe que o número de mols é dado pela massa que você tem da quantidade, massa do soluto, dividido pela massa molar. Ok,
Então, o número de mols é a massa, aqui está o número de mols, o número de mols soluto. Então, é a massa do soluto dividido pela massa molar. Se você tem que multiplicar pela massa molar, isso nos diz que, se você pegar a concentração comum e trocar a massa do soluto, vai ficar N massa molar dividido pelo volume. Então, a concentração do soluto vai ser número de mols dividido pelo volume, é justamente a molaridade, multiplicado pela massa molar. Então, para você achar a concentração comum, você também tem que molaridade, mol por litro, multiplicado pela massa molar. Ou você transfere aqui, o que seria a molaridade? Será igual. O que é o número de mols? O número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume. E o que é a massa do soluto dividido pelo volume? É a concentração. Então a molaridade vai ser a concentração dividido pela massa molar. Aqui, ó. Então a molaridade é igual a concentração comum em gramas por mol, em gramas por litro, dividido pela massa molar. Então, se você quiser a concentração comum, você multiplica pela massa molar. E se você quiser a molaridade, você divide pela massa molar. Ok? Aqui você divide pela massa molar e aqui você multiplica pela massa molar. Se você tem a molaridade e quer saber a concentração comum, você multiplica pela massa molar. Se você tem a concentração comum e quer saber a molaridade, você vai... se você tem a concentração comum e quer saber... se você tem a concentração comum e quer saber a molaridade, você divide pela massa molar. Aí você vai ter a molaridade. Se você quiser saber a concentração comum e tem a molaridade, você multiplica pela massa molar. Então é essa a relação. Bom, então é em suma importância, muita importância, você saber a relação, né? Saber a relação até para fazer mesmo, não precisa nem decorar, é só pensar. Então a molaridade ou a concentração molar é dada pelo número de mols do soluto dividido pelo volume. Então é mol por litro. Isso aqui também pode ser dado em mol por litro ou a concentração do composto NaOH. Isso aqui quer dizer a concentração em mol por litro. Bom, vamos para um pequeno exemplo. Vou apagar isso aqui. Digamos que você tem um becker e ele fala que dentro desse becker tem um volume de 400 ml e ele fala também que tem uma massa de 160 gramas de NaCl. E ele pede justamente a molaridade. Ele quer a molaridade. O que é molaridade? É o número de mols dividido pelo volume. Então, o volume tem que ser em litro. Ó. Então, se 400 ml tem 160 gramas, em 1 litro vai ter X. Então, X vai ser 160 multiplicado por 1000 dividido por 400. Corta esses dois zeros, corta o 4 com 4, vai ficar X igual a 4, 400 gramas, né? Então você tem 400 gramas em 1 litro. Agora você quer saber a molaridade. O que é molaridade? Bom, a molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume de 1 litro. Então, quem é o número de mols? O número de mols vai ser a massa do soluto dividido pela massa molar. Quem é a massa molar de NaCl? A massa molar de NaCl é justamente 40. Então, o número de mols do soluto vai ser justamente 10. 10, então vai ser a molaridade desse composto aqui,
vai ser justamente 10 mol por litro, ok? Essa é a molaridade, 10 mol por litro. Sempre quando você tiver um volume diferente de 1000, diferente de 1 litro, você tem que chegar o volume de 100 litros para ver a quantidade de massa em 100 litros, depois dividir pela massa molar e achar o número de mols. Achado o número de mols, você coloca sobre o litro da solução, que vai ser 1 litro. Então você vai ter a molaridade, ok? Vamos agora para fazer alguns exemplos muito importantes. Por quê? Porque as pessoas se confundem muito com isso. Falei de todas as concentrações. A molaridade, vou colocar aqui em cima, a molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Ela pode ser dada assim, mol por litro, ou ela pode dar assim, ó, na concentração. Quando está em concentração já está também em mol por litro. Vamos para o primeiro exemplo. Exemplo 1. Aqui você tem um becker. E esse becker, ele diz o seguinte. Ele diz que tem 0,3 mol por litro de HCl. Então tem 0,3 mol de HCl. E ele pergunta qual vai ser as concentrações finais. Qual é a concentração do início e qual é a concentração final. Toda vez que você tiver o HCl, você vai ter que se lembrar da equação lá de Química 4. O HCl é um ácido forte, portanto quando ele está em água, em meio aquoso, ele se quebra. Então o HCl vira H+, mais Cl-. Então tá 1 para 1 para 1. Então se você tem 1 mol aqui, ó, 1 mol por litro, você tem 1 mol por litro aqui também, e 1 mol por litro aqui também. Se você tiver 0,3 mols por litro, com concentração, molaridade de 0,3 mol de HCl por litro, aqui você vai ter 0,3 mol por litro também, e aqui 0,3 mol por litro também. Então, ó, a concentração do final foi maior que a concentração final. Por quê? Porque a concentração final é 0,3 mol por litro de produto, enquanto que a concentração dos reagentes é 0,3 mol por litro. Então, a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Vamos para um outro exemplo, para fixar isso aqui melhor. Ó. Digamos que você tem aqui um becker. E dentro desse becker tem um ácido sulfúrico, o H2SO4. O H2SO4 em uma concentração molar, portanto em uma molaridade de 0,3 mol por litro. Bom, o que é o ácido sulfúrico? Quando o ácido sulfúrico entra em contato com a água, ele é um ácido forte. 4 menos 2H2 é um ácido forte. Então o H2SO4 se quebra em 2H+, mais o sulfeto. Ácido sulfúrico forma bico, mosquito, teimoso, no bico, ico, do pato, ato. Então, se é ácido sulfúrico, ico, forma o sulfato. Vai formar o sulfato SO4 menos 2. Então, 1. Então, se você tem 1 mol aqui, ó, 1 mol por litro, aqui você vai ter 2 mol por litro de H+, de hidrônio, e 1 mol por litro de sulfato. Se você tem 0,3 mol por litro de concentração molar, você vai ter 0,6 mol por litro de H+, e 0,3 mol por litro de sulfato. Então, aqui você vai ter uma quantidade de ânions, uma concentração de ânions
de 0,9 mol por litro. Enquanto que os reagentes, então, você tem 0,3 mol por litro. Ok? Então, a concentração dos produtos é maior que a concentração dos reagentes. Então, todos os sais, ácidos e base, a quantidade de concentração inicial é diferente da quantidade de concentração final. Ok? Vamos fazer mais um exercício, fazer mais exemplos. Essa parte de concentração é muito importante, por quê? Porque ela envolve muito a química 3, a química 4. Então você tem que saber os compostos que, quando se quebra, o que formam. Por exemplo, aqui ó, você vai ter você vai ter aqui uma solução onde você vai colocar 4 mols de NaCl. Então você vai ter que colocar 4 mol por litro. Então, quando você coloca o NaCl em uma solução com água, ele sofre um processo de dissociação iônico, onde ele forma o NaCl em contato com a água, forma o Na+, mais o Cl-. Então, se você tem se você tem 1 mol aqui, ó, se você tem 1 mol por litro de NaCl, você vai formar 1 mol de Na+, por litro e 1 mol por litro de cloreto. Se você tem 4 mol por litro de NaCl, você vai formar 4 mol por litro de Na+, mais 4 mol por litro de Cl-. Portanto, a concentração dos produtos será 8 mol por litro, enquanto que a concentração dos reagentes será justamente 4 mol por litro. Então, a pergunta que ele poderia perguntar é: qual é a concentração de Cl-? A concentração de Cl- é 4 mol por litro. Qual é a concentração de Na+? A concentração de Na+ é 4 mol por litro também. Ok? Vamos agora para um exemplo bastante interessante. Digamos que você agora, de vez de colocar o NaCl, você coloca o cloreto de cálcio, CaCl2, o cloreto de cálcio. Se lembre que todos os cloretos são solúveis, portanto, quando você pega o cloreto de cálcio, primeiro ele fala que tem uma concentração de 2 mol por litro de cloreto de cálcio. E ele pergunta qual é a concentração do cálcio e qual é a concentração do cloreto. Bom, o cloreto de cálcio, quando está em contato com a água, ele se quebra da seguinte maneira. Ele vai quebrar no Ca+2 mais 2Cl-. Então, se você tem 1 mol por litro de CaCl2, você vai ter 1 mol de Ca+2 por litro e 2 mol por litro de Cl, de cloreto. Se você tem 2 mol, portanto, você vai ter 2 mol de Ca+2 e 4 mol por litro de cloreto. Portanto, a concentração de cloreto é 4 mol por litro. Já a concentração de cálcio mais 2, é 2 mol por litro. Então você tem que sempre achar a quebra, como que está sendo a quebra, ok? Bom, vamos fazer um último exemplo. Que seria assim. Quando você tem o lítio, e o CO3. Isso aqui, quando se quebra, vai formar, o CO3, ele vem do ácido carbônico, então ele libera ele vem do ácido carbônico. Então ele vai ficar CO3 menos 2. Então você vai ter que cruzar aqui em cruzes, né?
Então você tem que... O lítio é mais 1. Então você vai... O lítio é mais 1. Se você liberou 2H+, você vai ter que ter 2 lítio mais... se você liberou 2, você só precisa de 1 carbonato. Então, quando você tem 1 mol por litro de lítio, você vai ter 1 mol de carbonato de lítio, você vai ter 2 mol por litro de lítio e 1 mol de carbonato. Então ele vai lá e fala assim, e se você tiver 0,16 mol por litro de carbonato de lítio, quanto de lítio você vai ter? Bom, você vai ter o dobro de carbonato de lítio e a mesma quantidade de carbonato. O que ele podia perguntar? Ele podia perguntar a massa de lítio na solução pós em contato com a água. Então você sabe que a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, e você sabe também que o número de mols é igual à massa do soluto dividido pela massa molar. Então, se você tem a molaridade, você pode fazer essa relação. O que é número de mols? O número de mols, primeiro você vai ter que achar, você já tem a molaridade e está por litro. Então, você tem o número de mols, vai ser igual a 0,32 mol por litro. Então, se você já tem o número de mols, aí você vai colocar aqui, o número de mols é 0,32 mol por litro, que é igual à massa do soluto dividido pela sua massa molar. Então, a massa do soluto, que é o que ele quer, vai ser 0,32 mol por litro multiplicado pela massa molar. Quem é a massa molar do lítio? Ele tem que dar na prova, tem que ser fornecido. A massa molar do lítio é 7. Então, a massa do soluto vai ser justamente 0,32 multiplicado por 7, que dá 14. 7, 14, 21, 22, 2. Então, vai ser 2,24 gramas por litro. Ok? Então, se você tem... Essa seria a massa em gramas, ok? Então, se você tem a molaridade, você multiplica pela massa molar, que você vai ter justamente a massa do soluto. Bom, vamos agora para algumas relações entre as concentrações. Como assim relação? A primeira, toda vez que você tiver um soluto em solução, você vai ter o soluto e uma solução, em uma solução. Bom, primeiro você tem a concentração comum. Quem é a concentração comum? É X gramas de soluto em 1 litro de solução. Isso aqui é a concentração comum. Concentração comum, que é dado em gramas por litro. Essa seria o primeiro. A segunda, que é muito importante, é a molaridade. Molaridade, a concentração molar, é o número de mols do soluto em 1 litro de solução. Então, isso aqui é a concentração molar. Concentração molar, mol por litro, ok? Então, se você tem X mol, X mol em 1 litro de solução. Bom, uma que eu não falei até agora foi a título. O que é título? Título é quando você tem X gramas de soluto em 100 gramas de solução. Nunca se esqueça dessa daqui, em título, título em massa. Título em massa.
massa. Então, o título de X gramas em 100 gramas de solução é o título em massa. Tem também o título em volume, que seria X ml de soluto em 100 ml de solução. Portanto, título em volume, volume. O quarto está aqui a parte por milhão, ó, que seria X gramas de soluto em 10 a 6 gramas de solução. Portanto, isso aqui é a parte por milhão. O que é importante isso aqui, ó? O que é importante? Perceba que aqui, ó, você tem volume. E aqui, ó, nos dois você tem a massa. Então, para ir de massa para volume, você faz o quê? Você multiplica pela densidade. Por quê? Porque densidade não é massa sobre volume. Se você tem a massa e quer saber o volume, você pega, ó, se você tem a massa, densidade não é massa sobre volume. Se você tem a massa e quer saber o volume da solução, você faz o quê? Você pega o volume, vai ser igual a massa dividido pela densidade. Então, toda vez que você tiver massa e quer ir para volume, você divide pela densidade. E toda vez que você, ó, densidade é a massa sobre o volume. Se você tem um volume e quer ir para a massa, então a massa será igual à densidade multiplicado pelo volume. Então toda vez que você tiver o volume e quer a massa, você multiplica pela densidade, ok? Então, ó, aqui, ó, você tem a concentração em comum em gramas por litro e quer, por exemplo, quer passar para a massa, então você multiplica pela densidade. Se você quiser para volume, você divide pela densidade. Bom, ao falar tudo isso, vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo seria assim: ele te fornece, ele te fala o seguinte. Ele te fala que tem em título, o título da solução é 0,2% de formol. E ele fala que a densidade é 0,92 gramas por ml. E o que ele te pede? Ele te pede justamente a concentração comum, que é em gramas por litro. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que achar o volume da solução a massa da solução. Primeiro que você faz, você fala assim: o volume da solução é 1000 ml. Se o volume da solução é 1000 ml, a densidade é a massa sobre o volume. Se eu tenho uma massa, se eu tenho um volume e eu quero a massa, eu multiplico pela densidade. Então a massa vai ser o volume 1000 multiplicado por isso aqui é massa por massa. É o título massa. Você tem que a massa vai ser a 1000 ml multiplicado por 0,92. Então a massa da solução é 920 gramas. Ok? Agora, com a massa da solução, você consegue pegar em título. Por quê? O título é justamente, você vai ter, o título vai ser 0,2% de 920, porque é massa em massa. Então você vai pegar o 920 e multiplicá-lo pelo 0,2%. Então aqui você corta. Vai ficar aqui, o título vai ser 9,2 multiplicado por 0,2, que vai dar exatamente 1,84 gramas por litro. Por que litro? Porque você já colocou em litro aqui.
Então, qual é a concentração? A concentração molar, a concentração comum, que é em gramas por litro, é justamente a do título, 1,84 gramas por litro. Ok? Então, ó, quando você, por exemplo, tem aqui um título de 4%, massa, volume, o que que está querendo o que que isso nos fornece? Fornece que cada 4 gramas de soluto vai estar em 100 ml de solução. Então, 6 gramas de soluto vai estar em X. X vai ser 6 vezes 100 dividido por 4. Aqui vai ficar 25. 6 vezes 25 vai dar exatamente igual a 25 vezes 6, 30, 12, 15. X vai dar 150. 25 vezes 6, 30, 12, 15. Então você vai ter 150 ml. Ok? Então, quando te der, esse aqui seria um segundo exemplo de título. Ele fala que tem 4% massa-volume. Então, em cada 4 gramas de soluto em 100 ml de solução. Quantas ml teria em 6 gramas? 6 gramas teria 150 ml. Aí eles perguntam, qual é a concentração comum? A concentração comum, você tem que saber a quantidade em gramas por litro. Então, se você sabe que em 4 gramas tem em 1000 ml, em 100 ml, 1000 ml vai ter X. Então, X vai ser 40 gramas por litro, que é justamente a concentração comum. Ok? E a molaridade? A molaridade seria o número de mols dividido pelo volume. Aí ele teria que te dar o número de mols para você saber a molaridade. Bom, a aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula a gente irá falar de diluição e misturas de soluções sem reação e com reação. Ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!